Pega, por favor, a sua Bíblia, aproveitando que os irmãos estão de pé, pega a sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. Hoje o culto é voltado ao estudo da palavra. Então abra a sua Bíblia, o Evangelho de Marcos é o que estamos estudando, o Evangelho de Marcos, e estaremos lendo a palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 28. Por favor, localiza na sua Bíblia, Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 28. E vamos estudar a palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando sobre o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus. Localizaram, por favor? Dê um sinal para mim, para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo 28. Fique bem atento à leitura da palavra de Deus. Diz assim: E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? Por que o não podemos nós expulsar? Ou seja, por que nós não conseguimos expulsar? Disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Eu vou repetir: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, ou seja, o maior, será o último de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-lo-a no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças, em meu nome a mim recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nesta noite tão memorável, tão especial, e pedimos a tua iluminação, tua instrução, tua capacitação, para que possamos compreender bem a tua palavra, Senhor, como nós precisamos hoje sair daqui instruídos por esta palavra. Abre o nosso entendimento, Pai, que os nossos corações estejam quebrantados, que somente a tua voz seja ouvida neste lugar, e que somente o teu nome seja glorificado. Assim o seja, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Bom, então nós estamos, preste bem atenção, você que veio nesta noite, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, nosso estudo, e de uma maneira expositiva, meditando em versículo por versículo da palavra de Deus, e estamos estudando este Evangelho, chamado Evangelho segundo escreveu Marcos. No capítulo de número 9, eu não sei se vocês se lembram, mas eu vou recapitular para que vocês possam entender e assimilar tudo que Deus deseja falar conosco aqui nessa noite. Nós vimos no capítulo de número 9,
quando Jesus vai expulsar uma casta de demônios de um jovem, o jovem conhecido como lunático. Esse jovem tinha crises terríveis, possesso de espírito maligno. Os demônios tomavam o corpo deste jovem e levavam essa família ao desespero. Mas o mais poderoso chegou ali. E não tem demônio que resista ao poder de Jesus Cristo. Quem pode dizer glória a Deus aí? Mas só que eu não sei, eu vou recapitular para vocês lembrarem, porque todo o contexto é muito importante. Vocês se lembram, e fique bem atento ao que o pastor vai falar, que naquele dia, Jesus subiu ao monte e convidou 3 dos seus discípulos, apenas 3, ele tinha 12. 9 ficam embaixo e 3 sobem o monte com ele, Pedro, Tiago e João. Somente os 3 vão subir, os 9 ficam embaixo, e foi Jesus que fez a escolha. E quando Jesus escolhe, está escolhido. Foi ele que fez a escolha. Ele leva os 3 lá para o monte e vai haver uma manifestação de glória. Há uma que chamamos de transfiguração. O corpo de Jesus começa a experimentar a manifestação da glória de Deus. A glória que ele sempre teve no céu, ele vai experimentar na terra por alguns momentos. O corpo, as roupas dele vão parecer estar iluminadas, ele vai resplandecer. Moisés e Elias vão descer do céu e vão vir conversar com ele ali naquele momento, e os discípulos ficam impactados com tudo que está acontecendo. Depois de toda aquela manifestação maravilhosa, Jesus desce do monte apenas com os seus discípulos, os 3 que subiram. E quando ele desce do monte, tem uma grande discussão acontecendo embaixo, porque um pai trouxe seu filho endemoniado, e os discípulos que ficaram embaixo, os 9, não puderam expulsar o demônio. Certamente usaram o nome de Jesus, certamente estenderam as mãos contra aquele demônio, certamente gritaram em alta voz, certamente tentaram de todas as maneiras tirar aquele demônio, aquela caixa de demônio, e eles foram infelizes. O demônio prevaleceu, mas quando Jesus chegou naquele lugar, aí a história muda. E aí Jesus chega, expulsa a caixa de demônio do garoto. O pai certamente muito agradecido, e Jesus pega os 12 e segue caminhando, vai embora. E aí começa o estudo de hoje, no versículo de número 28, porque quando ele entra em casa, os discípulos estão com uma interrogação no coração. Os 9 que ficaram estão interrogando a ele, porque perguntaram, chamaram ele à parte e disseram assim: por que nós não podemos expulsar? Por que nós não podemos expulsar? Porque eles já tinham tido, Fernanda, uma experiência muito parecida, porque Jesus já tinha dado a eles poderes, e eles saíram expulsando demônios. Eles já tinham tido experiências. Mas como eu falei na semana passada, e aí você teria que ouvir o estudo da semana passada, o poder de Deus é necessário buscar todos os dias. Experiências passadas não funcionam mais hoje. O que Deus me deu na semana passada foi para a semana passada, para hoje eu preciso buscar mais. Diz aí um ditado popular que águas passadas não movem moinhos. Já se passou, não vão ter mais funcionalidade. E nós precisamos aprender com isso aqui, que eles foram infelizes, não tiveram sucesso ao tentar expulsar aquele demônio. E eles vão perguntar a Jesus: por que nós não podemos expulsar? Por que não podemos nós expulsar? Eles estão inquietos com isso. Por que nós não conseguimos? Fizemos tudo como aprendemos, é no nome do Senhor, com a autoridade do Senhor, mas o demônio não saiu. Por que nós fracassamos diante dessa missão? A resposta de Jesus no versículo 29 diz assim: disse-lhes Jesus, esta casta, e aqui esta casta, aqui nós já aprendemos uma verdade no campo da demonologia, é que existem castas de demônios.
Nem os demônios, eles têm poderes diferentes. E a gente precisa estar atento a isso. Porque Jesus está apontando para aquela casta, esta que estava sobre esse moço. Não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Numa primeira leitura, a gente acha que simplesmente é só orar e jejuar que a gente vai sair expulsando demônios. Ou então, quando o demônio se manifestar, a gente pede para o demônio esperar para a semana que vem, porque essa semana eu vou jejuar e vou orar e depois eu tiro você. Mas não é assim que funciona. E não é bem isso que Jesus quer dizer, porque Marcos ele é muito objetivo, mas Mateus vai nos mostrar que há algo muito mais espiritual por trás disso. Quando Jesus vai... Vamos em Mateus. Mateus, capítulo de número 17. Abre aí, por favor, sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 17. Acharam? Quem achou? Versículo de número 20. Vamos ler o 19 e o 20 para você entender. Mateus 17, 19 e 20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? A resposta de Jesus está aqui no versículo 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Perceberam que o problema não é muito mais do que oração e jejum? O problema é fé. Deixa eu explicar isso aqui, porque alguém pode estar confuso. Agora eu não sei se é oração de Jesus ou se é fé. Não. O que Jesus quer dizer, ele faz o termo oração e jejum, porque são os elementos que podem culminar numa relação íntima com Deus, e esta relação íntima com Deus vai me proporcionar fé. Eu não sei, eu estou indo devagar para que você entenda. O que Jesus quer dizer? Que no campo espiritual, para termos vitórias sobre os demônios, nós precisamos cultivar um relacionamento muito intenso com o Senhor. Este relacionamento é proporcionado pela oração, pelo jejum, pela palavra. E este relacionamento vai produzir em mim uma fé tão grande que esta fé vai me dar poder para expulsar demônios. Eu vou vencer na esfera espiritual quando eu estiver cheio desta fé. E esta fé, ela é produzida quando eu mantenho uma íntima comunhão com Deus por meio da oração, do jejum, da palavra. O que Jesus quer dizer? Vocês não foram eficazes, porque no momento de vocês estarem buscando um relacionamento mais íntimo comigo, por meio da oração, do jejum, da palavra, vocês estavam fazendo qualquer outra coisa. E quando precisaram então exercer a fé, vocês não tinham, porque a fé é produzida quando o meu elo de intimidade com Deus é intensificado. Deu para entender? Diga glória a Deus. Então, para eu vencer na esfera espiritual, para eu vencer contra as esferas do mal, contra as forças malignas do mal, eu preciso alavancar a minha fé. A minha fé, eu não sei como está a tua fé, eu não sei como está a sua, mas Deus sabe como está a minha e a tua fé.
E esta fé precisa ser, ela é movida pela oração, pelo jejum, pela palavra. Eu vou intensificando a minha relação, e conforme eu vou intensificando a minha relação, a minha fé vai sendo aumentada, e a minha fé sendo aumentada, eu recebo de Deus autoridade, poder, oh glória. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Então não basta apenas a oração e jejum. A oração e jejum são os elementos que vão intensificar a minha intimidade com Deus. Mas precisa também de palavra, comunhão, santidade, devoção, integridade. Isso vai fazer com que a minha fé seja fortalecida. E eu, cheio de fé, eu vou ter autoridade para vencer as forças do mal, em nome de Jesus. Voltemos em Marcos, capítulo de número 9. Continua comigo aqui, por favor. Versículo de número 30. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse. Vai meditando isso aí. Não queria que alguém... Preste bem atenção no que eu vou falar nesta noite. Tem coisas que Jesus não revela a todos. Tem coisas que o Senhor escolhe a quem Ele deseja revelar. E naquele momento ali, Ele não quer que seja manifesto o que Ele vai falar a todos. Mas somente aos seus discípulos. O que Ele deseja falar é apenas naquele momento para os seus discípulos. No versículo 31 diz assim: porque ensinava os seus discípulos, porque o que Jesus mais fazia era ensinar. Ensinar quem, pastor? Os seus discípulos. Eu fico preocupado quando eu encontro pessoas que não têm prazer em ser ensinado. Hoje eu me preocupo como pastor e eu quero manifestar a minha preocupação de ver tantas igrejas estão lotadas, mas quando se fala em cultos de ensino, estão vazias. Muitas igrejas elas enchem quando é trabalhos de festivo, cultos de libertação, onde vai vir um poderoso apóstolo, que até o cuspe dele é poderoso, que revela até o CPF, e a igreja lota, vai vir um cantor famoso, vai vir a cantora famosa, e a igreja banca mundos de dinheiro para essa turma, e a igreja lota. Se tivesse hoje aqui um cantor famoso, irmão Eliseu, presbítero Eliseu, nós teremos que trazer a guarda municipal, essa rua estaria tomada de pessoas. É trágico o que a gente vive hoje. Mas se tinha uma coisa que Jesus tinha prazer de fazer, era ensinar. Ensinar. E o que a igreja precisa nesses últimos dias? Sentar e aprender. E aprender o que, pastor? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos leva para o céu. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A igreja não precisa de cultos culto X, culto da saúde próspera, culto da prosperidade, culto da chave de ouro. A igreja precisa de ser ensinada a palavra, fortalecida na palavra. A igreja não precisa de culto da revelação, culto profético. Eu estou cansado disso. O que a gente precisa é de Bíblia, palavra de Deus, de ensinamento da palavra, de sentar e aprender. E é lamentável saber que em alguns locais os cultos de doutrina já não existem mais. Em alguns locais a escola bíblica dominical já não é mais frequentada. As pessoas já não querem mais. Mas enquanto houver ainda um crente verdadeiro, vai haver alguém sedento de aprender a palavra de Deus. Quem entende isso, diga glória a Deus aí. E Jesus vai ensinar os seus discípulos e dizia: o filho do homem
Filho do homem é uma referência, não o filho do homem de Jeremias, né? Mas o filho do homem lá em Daniel, de Ezequiel, né? O Senhor fala a Ezequiel, filho do homem, mas ali filho do homem é mortal. Em Daniel no capítulo 7 vai ver o filho do homem. É este filho do homem que ele se refere. Será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. O Senhor está revelando aos discípulos, está descortinando o futuro, está dizendo, olha, o filho do homem vai ser morto, os homens vão matar o filho do homem, ele vai ser entregue na mão de homens maus, eles vão triunfar por um momento, vão matar o filho do homem, mas morto ao terceiro dia, podem ficar tranquilo, ele vai ressuscitar. Oh, glória! Jesus está descortinando o futuro para eles. Jesus está abrindo o quadro da revelação. Isto é profético que Jesus está falando. Ele não está revelando um CPF, ele está revelando a verdade, a palavra de Deus para aquele povo. Palavra. Só que o texto vai dizer no versículo seguinte, acompanhe comigo por favor. Mas eles não entendiam esta palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Realmente, entender a palavra de Deus não é tão fácil. Nem tudo que Deus fala a gente entende de primeira mão. Talvez haja momentos que Deus vai falar com você e você vai dizer, não entendi o que Deus falou. Entender Deus não é fácil. Quantas vezes entramos em crise porque não entendemos por que Deus agiu dessa forma? Por que Deus falou isso? Por que Deus fez isto? Alguém aqui já passou por isso? De não entender Deus? Mas eles não entendiam esta palavra. E receavam, perguntavam, ou interrogá-lo. Mas eu quero deixar uma palavra para você. Quando você não entender, fale com Deus. Diga, Senhor, me ajuda. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus. Quando você não estiver entendendo o agir de Deus, converse com Deus, diz, Senhor, me faz compreender o teu agir, me faz compreender a tua palavra, me faz entender a tua palavra. Eu já vi pessoas que disseram assim, pastor, eu parei de ler a Bíblia, porque nem tudo eu entendo. Não, continue lendo. Ah, pastor, eu parei de vir no culto de ensino, porque nem tudo eu entendo. Continua, porque o Senhor vai te ensinando, o Senhor vai te orientando. Se você estiver quebrantado na presença dEle, e falar com Ele, Ele vai abrir o seu entendimento e o meu entendimento, e nós vamos compreender a palavra de Deus. Eles ficaram receosos de perguntar, de interrogar. O versículo seguinte, 33, acompanha comigo, diz assim, e chegando a Cafarnaum, eles estão caminhando, né, certamente de Cesareia de Filipe para Cafarnaum, eles vão entrar em casa. Só que na caminhada, durante o percurso, eles vinham discutindo, eu imagino Jesus na frente, penso eu, com aquele grupo de 12 discípulos atrás, numa grande discussão, uma discussão terrível, infantil, imatura. E Jesus ali certamente já está entendendo o que eles estão discutindo, mas Jesus não se mete, Ele vai deixando eles discutir. Certamente Eliseu está ouvindo o que eles estão falando. E há uma discussão entre os 12 ali. E Jesus disse, eu vou tratar disso em casa. Diga para alguém, Jesus trata na casa. Jesus trata na casa. Aleluia. Aleluia, vocês discutem lá no caminho, Jesus trata na casa, Ele trata na casa, Ele trata aqui na casa o que aconteceu lá fora, eu vou tratar na minha casa. Ele não entra, Ele não intervém, eles estão lá discutindo alguma coisa, Jesus está ouvindo, está percebendo, mas não entra, porque diz assim, eu vou tratar na minha casa, eu vou tratar em casa. Certamente era a casa de Jesus ou de Pedro em Cafarnaum, é lá em casa que eu vou tratar. Vou tratar isso no caminho, não, vai ser na casa. É na casa que eu vou tratar, Jesus está falando, é na casa que eu vou tratar, é na casa que eu vou tratar. É na casa que eu vou tratar. E quando chegou em casa, Ele perguntou aos discípulos, como se não soubesse. Jesus, o senso de humor dele é terrível. Mas Jesus é pedagógico.
Ele sabia. Ele não está aqui dizendo que não sabia, ele sabia, mas ele queria que eles atentassem, porque o que eles estavam fazendo era extremamente imaturo. E Jesus diz para ele: que vocês estavam discutindo pelo caminho? O que vocês estavam discutindo pelo caminho? Ou seja, eu sei o que vocês fizeram. É isso que ele está dizendo. Eu ouvi a conversa. Eu vi a imaturidade de vocês. Mas eu esperei chegar em casa porque eu quero tratar em casa. Oh, meu Deus, tem alguém recebendo? Aleluia! Vai ser em casa. Está no versículo, deixa no 33 aí. Jesus está perguntando para eles. E a gente precisa ter cuidado, porque no caminho, porque eles discutem pelo caminho. E no caminho, na caminhada, a gente acaba se envolvendo em algumas discussões sem sentido. Discussões tolas. Discussões que não edificam em nada. Que não nos ajudam em nada. Mas Jesus está vendo e vai tratar. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Discussões que às vezes ferem, magoam, entristecem, aborrecem. Discussões que podem terminar até em atos de violência. Mas Jesus estava vendo aquelas discussões entre eles. Jesus estava olhando, vendo a atitude deles. Eu imagino que o grande teor dessa discussão foi porque 3 foram para o monte e os outros 9 ficaram. E eu imagino que os 3 que subiram para o monte disseram assim: Jesus gosta mais de nós. Você viu quem ele escolheu? E começaram a disputar. Versículo 34 diz que quando Jesus perguntou, eles se calaram. Porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Em outras palavras, quem é o maior entre nós? Eu imagino que os 3 que subiram o monte eram os que estavam se jactando. Eu não posso nem contar o que eu vi, o que Jesus me revelou. Deixa eu falar uma coisa para você, com inspiração de Deus para a tua vida. Cuidado, para que as experiências que Deus te dá não te torne uma pessoa altiva. Para que em vez de edificar, destrua. Eu costumo dizer que tem pessoas que não estão preparadas para subir alguns degraus. Não estão. Não tem maturidade para subir alguns degraus. Da mesma maneira que Deus faz subir, Deus faz descer. Porque eles vão ter uma experiência sobrenatural, eles vão ver a glória de Deus, eles vão lidar com Moisés e Elias, mas agora descem e atuam como imaturos. Depois de tanta glória, de tanta manifestação, de tanto poder, de tanta coisa gloriosa, depois daquela experiência tão sobrenatural, estão eles brigando por questões de posição. E Jesus está olhando aquilo ali, olhando para aquela discussão, está no versículo 34, eles se calaram. Por que se calaram? Porque reconheceram que estavam errados. Reconheceram, e aí a gente tem que ter muito cuidado com a questão da posição, com a questão de ser colocado em um nível. Quem é o maior? Quem é o maior? Talvez Pedro tenha dito, eu sou maior. Sou eu que falo. João diz, não, sou eu, ele é mais íntimo meu. Tiago diz, não, eu que sou maior. E aí começaram a brigar. E infelizmente dentro da igreja ainda acontecem essas coisas. De pessoas brigando por posição, querendo estar em evidência. Sou eu que tenho que estar, sou eu que tenho que estar. Porque o pastor gosta mais de fulano, porque o pastor dá mais oportunidade para Bertrano. E pior, aqueles que chegam a um certo nível e depois tinham que ser removidos. Por não ter maturidade de lidar com a posição que Deus te deu. Não tem.
E aí cria confusão, contenda, divisão, coloca um contra o outro, porque não tem maturidade para estar na posição que Deus colocou. E aí acontecem esses dilemas. Mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si. Tem até um texto da Bíblia. Abra a tua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, 16 diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. O que Paulo está eliminando aqui é essa busca do querer, da altivez, de querer ser maior, de querer ser o melhor. Não é querer ser melhor, é querer ser o melhor, é querer ser o maior. E aí Paulo escreve: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos. Sabe por que é perigoso isso? Porque isso foi a síndrome de Lúcifer. Ele não se contentou com o que Deus deu a ele, e ele queria ser algo que Deus não deu para ele. É a síndrome que ele implantou no Éden com Adão, colocando o egoísmo, dizendo: vocês podem ser como Deus. A gente precisa ter cuidado, irmão, porque se tem uma coisa melindrosa em nós, se chama carne. E a nossa carne, se a gente não tiver cuidado, ela nos torna pessoas altivas, prepotentes, soberbas, arrogantes. A gente tem que estar sempre descendo na casa do oleiro e vendo o vaso se quebrar na mão do oleiro. Dizer: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tu és tudo, a glória é tu, o louvor é teu. É tu que faz, é tu que faz. Senhor, se não for tu na minha vida, eu não seria nada, Senhor. Se eu canto e a glória vem, é para ti. Se eu prego e a glória vem, é para ti. Se eu sou ousado e a glória vem, é para o Senhor. A glória é para ti. Cuidado. A gente precisa ter muito cuidado, porque a nossa carne, ela é terrível. Ela diz assim: olha, você é bom, hein? Olha, cantar igual você é difícil, hein? Tu é muito usada, tu é muito usado. A gente precisa ter muito cuidado, porque isso está na nossa natureza. E eles estão, eu estou falando de um grupo que já estava caminhando há 3 anos com Jesus. 3 anos. E 3 anos com Jesus ainda revela imaturidade. Eles ainda estão buscando por posição. Eles estão pensando em ter uma posição de evidência ao lado de Jesus. Eles não estão preocupados com o reino, eles estão preocupados com o eu. Aonde eu vou estar neste reino? Em qual cadeira eu vou sentar neste reino? Lembra da mãe de Tiago e João, que procurou Jesus e disse: eu quero que meus filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Aleluia. Sempre essa busca por posição desenfreada. E a gente precisa ter cuidado. Volta lá, Romanos capítulo 12, você já botou, né? Bota outro texto aí, Filipenses capítulo 2. Negócio hoje amargo, né, irmão? Filipenses capítulo 2, mas vamos digerindo esse negócio amargo, essa erva amarga aí. Filipenses capítulo 2, abre a tua Bíblia aí, versículo 3 diz assim, Filipenses 2, 3 diz assim: nada façais por contenda ou vanglória. O que é vanglória? É uma glória vã, é uma glória que não é para Deus, é para mim. Quem tem que ser glorificado? Eu. Quem tem que ser aplaudido? Eu. Quem tem que arrancar aplauso? Eu. Nada façais por contenda ou vanglória. Quando você subir no altar, diga: Senhor, me esconde na nuvem da tua glória, e que seja glória e louvor somente para o Senhor. Mas por humildade, cada um considere os outros. Isso é difícil. Considerar o outro superior a si mesmo. Eu não, Paulo diz assim: você não é o melhor.
Diga para alguém que está assim, você não é melhor. Você não é a última bolacha do pacote. Não. Não, nós não somos. Na verdade, nós não somos nada. Se não for Jesus na nossa vida, irmão, nós não estávamos nem aqui. Nós estávamos como um espantalho, como um fantoche na mão de Satanás. Mas Jesus nos libertou, nos resgatou. E se nós somos alguma coisa, somos por causa dele. Porque por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, somente a ele. Amém. Nada façais por contenda ou por vanglória. Versículo de número 4 diz, não atente cada um. Versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para qual também para o que é dos outros. Então a gente tem que, no reino de Deus, a glória não é para mim, a glória é para o Deus vivo. E eles estão disputando, volta lá em Marcos, eles estão disputando, há uma disputa acirrada, e eles estão buscando saber quem é o maior, quem é o melhor, e Jesus está ali ouvindo aquela discussão. Versículo de número 34, mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham o quê? Tinham disputado qual era o maior. Pergunta a alguém aí com todo carinho, quem é o maior na igreja? O perigo de querer ser o maior é porque o maior não pode ser substituído. Não, ninguém entendeu. Eu vou repetir, quem é o maior na igreja? E se alguém quiser ser o maior, tu vai ter que substituir aquele que já é o maior. E substituir aquele que já é o maior, não é possível. Então, quando a gente se é assaltado por algum sentimento de querer ser o maior, de querer ser o melhor, você vai, Jesus, me guarda. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Porque às vezes possa ser que Deus venha te usar com tanta graça, que você tem tanta unção de Deus, que quando tu pega o microfone para cantar, ou quando tu sai para evangelizar, Deus te usa de uma forma tão sobrenatural, tão poderosa, e o diabo pode se aproveitar disso, para mexer no nosso, inflar o nosso ego, derrubar-nos através do nosso próprio ego. E se tem uma coisa que ele sabe fazer bem isso, é Satanás. Se tem uma coisa que Satanás sabe fazer bem, é inflar ego de pessoas. Dizer, tu é bom, hein? Só que a gente tem que entender que nós não somos nada. E que se somos alguma coisa é por causa dele. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus. Um tesouro em vaso. Nós não somos nada mais, irmã Ana, do que um vaso de barro. Um simples vaso de barro, mas o tesouro que tem valor nesse vaso de barro, não é o barro, não é a forma do barro, não é a forma do vaso. O que tem valor aí é o tesouro que foi colocado dentro deste vaso de barro, e este tesouro se chama Espírito Santo. Então o que tem valor é o Espírito Santo que está. Tira o Espírito Santo de nós não somos nada. Muitas pessoas caíram por causa disso. Que você olha hoje, meu Deus, mas aquele irmão era tão usado, ela cantava tão bem, ele cantava tão bem, mas era um instrumento, olha, arrastava uma multidão, mas deixou-se levar pela vaidade. Se tem uma coisa perigosa de se lidar, é a vaidade, a fama, é a glória. É o nome. Versículo 35 diz assim: e ele, Jesus, assentando-se, o que vocês discutiam pelo caminho? Eles ficaram sérios. Aí Jesus vai se assentar, porque a maneira do rabi ensinar é assentado. Então vou dar uma aula. Sente todos aqui e vamos para a sala de aula aprender. E é assim que Jesus trata conosco, nos ensinando.
quantas vezes a gente erra, Jesus diz: eu vou te ensinar. Chama os 12 e diz: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos. O que ele está querendo dizer, pastor? Ele está querendo dizer que no reino de Deus, para ser maior, tem que ser menor. Eu vou repetir. No reino de Deus, para estar à frente, tem que ser o último. No reino de Deus, quem está à frente não é quem vai à frente, mas quem vai atrás. Não, você não entendeu ainda. No reino de Deus, quem quiser ser o primeiro, quer ser o maior, vai ser o último. Quer ver? Tem um texto da Bíblia em próprio Marcos, capítulo de número 10, versículo 43. Diz assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Quem quer ser grande no reino de Deus? Eu quero ser grande no reino de Deus. Grande? Grande sim. Alcançar para Deus coisas grandes. Mas quem quiser ser grande no reino, tem que aprender a servir. Porque no mundo o grande é aquele que é servido. Já viu o homem milionário? Ele tem cozinheiras, motorista, jardineiro, tem a babá para os filhos, e às vezes mais de uma. Eles estão sendo servidos, é o grande do mundo. E no reino de Deus quem é grande? É o que mais serve. Não, peraí, alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. No reino de Deus, quem quer ser grande vai ter que servir. Eu vou repetir: no reino de Deus, quem quiser ser grande tem que servir. Grande para o mundo é quem tem muitas pessoas. Já para Deus não. Para Deus é aquele que serve. Sabe quem é grande no reino de Deus? É quem serve. Grande para Deus não é a cantora famosa. Nós vamos ter muita surpresa naquele dia. Grande para Deus não é aquele pregador que tem uma agenda cheia. Grande para Deus é aquele que serve. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É aquele que serve. Eu vou ler um texto da Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 11. 2 Reis 3, 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 11, diz assim: e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos seus servos, um dos servos do rei de Israel, e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Você sabe como Eliseu começou seu ministério? Lavando as mãos do profeta. Pastor, eu quero começar, mas eu quero começar. Como que você quer começar? Pega na vassoura. Eu, vassoura? Eu tenho um bacharel em teologia. Olha o meu anelzão no dedo. Comece com a vassoura. Comece com balde. Comece lavando a igreja. Comece limpando o banheiro da igreja, como eu comecei limpando o banheiro da igreja. Comece lavando a igreja, varrendo a igreja, tirando as terras de arame, arrumando as cadeiras, para quando os irmãos chegar, tem um lugar para... É ali que Deus vai começar a te usar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Como é que Eliseu começou seu grande ministério? Lavando as mãos do profeta Elias. Era ele que ia buscar água no poço e trazia o cântaro de água e dizia: está aqui meu servo. Então ele lavava as mãos e os pés do profeta. Era assim que Deus estava preparando Eliseu para o seu grande ministério. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Comece com as coisas pequenas no reino e Deus vai te honrar. Tem alguém recebendo esta palavra? Diga glória a Deus. É desse jeito. que se começa no reino de Deus.
é servindo. Olha o que diz Josué, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo de número 1, versículo 1. Josué 1 diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Servo é escravo. Quem que Deus escolhe para substituir Moisés? É aquele que andava ao lado. Era o servo de Moisés. Era o que cuidava do velho Moisés, que estava sempre próximo, auxiliando. Nunca tentou usurpar a posição de Moisés. Como os irmãos Miriam e Arão disseram: Deus só fala com Moisés, Deus fala com a gente também. Fica tu na tua posição. Diga para alguém, fica tu na tua posição, meu filho. Aleluia! E quando Moisés vai ser recolhido, Deus escolhe quem? Aquele que não usurpou a posição, mas que servia com excelência. Quem está me entendendo, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. É o servo. É o servo. Deus conta com servos. Deus usa servos. E Deus, volte lá em Marcos, Ele está dizendo na sua palavra. Ei, palavrazinha dura, pastor. Essa palavra dura, pastor. É a palavra de Deus para a tua vida, para a minha vida. E ele, assentando, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Se alguém quiser ter evidência e eminência no meu reino, ele tem que aprender a servir e aprender a ser o último da fila. Quem entende isso, diga glória a Deus. No reino de Deus não tem essa posição de destaque. A gente tem que ter cuidado. Deus conta com servos, com gente que está disposta a servir. Não, mas tem uns que já estão no nível. Eu já estou no nível. Saia desse nível e entre no nível de Deus. Aprenda a servir. Não, porque agora eu sou pastor. Agora eu sou a líder do conjunto. Agora eu sou a chefa. Não somos nada. Quanto mais Deus te usar, mais te humilha. Mais reconheça que tu não é nada, que eu não sou nada. Mais te quebranta, mais se humilha, mais reconhece as tuas limitações. Senhor, como é que tu pode escolher alguém como eu, Senhor? Tão limitado, tão limitada, tão frágil, tão cheio de problemas e crises, Senhor. Como é que tu faz uma coisa dessa, Senhor? Só tu para fazer isso, Senhor. Me esconde, Senhor, na nuvem da tua glória, Deus. Me usa para a glória do teu nome. Que eu seja apenas um instrumento, mas que desapareça o homem. Como disse João Batista, é necessário que ele cresça e que eu desapareça. A glória é dele. Quando João está batizando, alguém olhou para João e disse: que profeta usado, que homem de Deus, és tu, o Messias, és tu. Eu não sou, eu sou aquele, apenas uma voz no deserto, nada mais, mas agora aquele que vem após mim, da qual eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno nem de ser escolhido para desamarrar as sandálias dele. Aí quando Jesus vem, Jesus procura quem para ser batizado? Procura João Batista, aquele que disse que não era digno. O Senhor diz: tu vais ser digno, porque tu se colocou em humildade na minha presença. O caminho para subir é descer. O caminho para cima é para baixo. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes, mas abate o soberbo. E os humildes Ele exalta. Ele exalta. Por isso que no versículo de número 36, ele lança a mão de uma criança. Ele procura uma criança. Os 12 estão ali com ele numa reunião, eles estão ensinando. Ele pega uma criança. E por que ele escolhe uma criança e traz para o meio
toma nos braços e vai dizer alguma coisa. Por que o Senhor escolhe uma criança? Porque na cultura de Israel, uma criança, na estrutura social de Israel, não tinha nenhum tipo de direito. Hoje nós temos estatutos de direito das crianças, dos adolescentes. Naquele tempo, não. As crianças não tinham nenhum tipo de organização social que pudesse lhes dar algum tipo de direito. Eram alguém desprezado pela sociedade, fraca, que dependia dos adultos para sobreviver. Aí o Senhor pega a criança, aquela criança, porque através daquela criança, Ele vai ensinar para os seus uma verdade. O versículo 37 diz assim: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, ou seja, quer ser meu servo, quer ganhar evidência no reino, sirva pessoas que não vão poder te dar nada em troca. Sirva aqueles, o que uma criança poderia dar em troca? Nada. Aí o Senhor diz, quem recebe, ou seja, quem abençoa uma dessas crianças em meu nome, e qualquer que a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. O Senhor está ensinando o quê? Que a gente, se a gente quer ser grande no reino de Deus, se a gente quer alcançar níveis maiores no reino de Deus, só tem um caminho, qual? Servir. Servir a quem? Ao pastor. Cuidado com a bajulação. Aqui não tem não, mas já encontrei pelo caminho alguns bajuladores, que você percebe por intuição divina, que estão te bajulando porque querem alguma coisa em troca. É uma posição, é um cargo, é uma indicação. Aí o Senhor diz, faça isso pela criança. Faça isso por aquele que não vai poder fazer nada por você. Faça isso por aquele que está lá fora. Ninguém vai ver. Mas o céu viu. Quer ser grande no reino é assim. Ajude alguém que não vai poder te dar nada em troca. Seu nome não vai aparecer aqui na igreja. Ninguém vai falar aqui em cima no altar, ó, fulano de tal abençoou uma pessoa na rua. Não, faça. Sem esperar troca, nada em troca. Isso é ser servo. Abençoe sem esperar ser abençoado. Estenda as mãos para alguém que não pode fazer nada por você. Socorre aquela pessoa que não vai poder nunca te socorrer. Isso é ser grande no reino de Deus. É por isso que a gente vai ter muita surpresa, porque a gente acha que os grandes são os que aparecem nos outdoor. Que o grande é aquele que pega para multidões. Que o grande é aquela em que o seu hit está bombando na internet. As igrejas estão todas cantando. Os grandes no reino serão pessoas desconhecidas de nós, mas pessoas que foram conhecidas no céu aqui na terra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O Senhor deve estar falando com alguém que está aqui nesta noite. Me ajuda aí, Bruna, fica de pé para a gente orar. Maior no reino dos céus, maior é quem serve, o maior é quem está disposto a servir, não importa no que for. É para lavar a igreja? Conta comigo. É para evangelismo na rua? Conta comigo. É para levantar uma casa para uma pessoa desabrigada? Pode contar comigo. É para levar um copo d'água para aquela pessoa? Conta comigo. Isso é ser grande no reino. É não se preocupar com o nome. Se o meu nome vai aparecer. Se o meu nome vai estar no cartaz. Se o meu nome vai ser mencionado. E tem pessoas que buscam tanta glória para si, que quando fazem alguma coisa, se o pastor não mencionar o nome, ainda fica chateado, sai da igreja, porque foi eu que fiz, nem mencionaram o meu nome.
Mas não é teu nome que tem que ser mencionado, e nem o meu. Não é nosso nome que tem que ser glorificado, mas o nome daquele que morreu por nós, que deu a vida por nós. Hoje o Senhor está lapidando nosso ego, nosso eu, a nossa natureza. Porque às vezes a gente é vaidoso, somos, queremos, e precisamos lutar contra a vaidade, que leva muitos à queda. Ninguém mencionou meu nome, ninguém falou meu nome, ninguém me deu oportunidade. Deu para muita gente, mas não me deu para mim. Você tem que entender que Deus dá a quem Ele quer. Me tiraram do cargo. Ué, o cargo não é seu. A igreja não é minha. A igreja tem dono. Nós não estamos aqui por causa de cargo. Não é porque canta. Eu não vou nem mais no culto. Sabe por que ninguém me dá oportunidade? A maior oportunidade você já tem de estar na igreja. De cantar para Jesus, de louvar o Senhor. Se me chamarem no altar, amém. Se não me chamar, vou continuar sendo crente do mesmo jeito. Porque como louvo Jesus lá, eu louvo aqui. Porque tem gente que aqui, meu irmão, é um fogaréu. Graças a Deus, nossa igreja é bem vacinada. Mas se você sair por aí, você vai ver que tem gente que se transforma. Quando sobe aqui, meu irmão, é um fogo só. Mas quando está sentado aí, não tem fogo. O fogo só pega quando vem para cá. Que Deus guarde a sua igreja da soberba, da altivez. Que Deus guarde a sua igreja das brigas por posições, por conflitos, por querer estar no lugar do outro, da outra. Em alguns lugares, brigas acirradas por posição. Pessoas disputando posições, lutando, degladiando-se um ao outro, puxando o tapete de um, inventando uma fofoca do outro. E isso acontece muito em alguns locais, em alguns arraiais. Que Deus guarde-nos deste mal. Que Deus guarde. Tem alguém orando comigo aqui. Guarda a tua igreja, Senhor, da vaidade. Guarda o teu povo da vaidade. Guarda o teu filho. A minha oração é: continua usando o teu servo. Continua usando a tua... Irmão, quando eu vejo Deus usando alguém, quando eu vejo alguém tomado por Deus, sendo usado por Deus, Fernanda sabe disso, a minha oração é sempre: guarda a tua filha, guarda a tua serva, guarda o teu servo, guarda da vaidade deste mundo, guarda da altivez, da prepotência, conserva na tua presença, blinda o coração e sentimentos, Deus, joga por terra toda a investida do mal e continua usando com poder e glória. Porque se esses homens que andavam ao lado de Jesus por tantos anos foram assaltados por um sentimento de buscar posição, quanto mais eu e você, podemos correr o risco de brigar por causa de posição. Porque quem tinha que cantar sou eu, quem tinha que cantar é ela, quem tinha que estar na frente é fulano, é eu, quem tinha que estar, e nós precisamos ter cuidado de nos blindar e dizer: Senhor, é tu que faz, é do teu jeito, é da tua maneira, Senhor. Hoje não dá para dar muita glória, não. O negócio hoje é amargo demais, mas olha, mas é bezetacil para curar, para blindar a igreja, proteger a igreja do Senhor, proteger a nós das vaidades, guardar nosso coração, e entender que a glória é para o Senhor, o louvor é para Ele. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui nesta noite na tua casa. E nós aprendemos sobre o perigo da vaidade humana, da presunção humana. O perigo de sermos assaltados por sentimentos que não te glorificam. Por buscarmos posições que não foram nos dadas.
Que possamos nos acomodar àquilo que o Senhor nos chamou, as coisas mais humildes e simples, Senhor. Afasta de nós a vaidade, afasta de nós a altivez, afasta de nós sentimentos que não te glorificam, Senhor. Nos ajuda a viver em piedade, em temor, em santidade. Nos ajuda a viver, Senhor, compromissados com o teu querer, com a tua vontade. Afasta de nós a vanglória, Senhor. E nos ajuda a viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Que sejamos constantemente pessoas simples, humildes, Pai. Independente do chamado, da posição que o Senhor quiser colocar. Que haja em nós sempre um coração simples e humilde, temente ao Senhor. Como os teus servos viveram assim em santidade, em temor, em piedade e humildade, Pai. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Que Jesus seja o nosso modelo, o nosso exemplo maior, Rei do universo, mas que tomou a forma de servo, que veio para servir, que disse que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por nós. Senhor, que assim seja, Pai. Que esta palavra seja sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre os nossos sentimentos, Pai. Que haja humildade em nós, simplicidade, e com isso, Pai, evitaremos muitos conflitos desnecessários, muitas brigas desnecessárias, muitas confusões desnecessárias, Pai. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, guarda os teus filhos, guarda os teus servos, guarda aqueles que estão em evidência, guarda os que serão levantados, guarda, protege, ajuda, Senhor, e nos dê, Senhor, um coração como o teu, humilde. Tira de nós a vaidade, que possamos ser sempre servos para a glória do teu nome. Assim oramos agradecidos em o nome de Jesus, amém. Quem pode dizer glória a Deus? Nós estaremos encerrando, orando, agradecendo o Senhor por esta, o horário já se foi, me perdoe, e agradecendo a Deus por esta, eu sei que o estudo hoje foi bem amargo, mas é remédio para nossa. Nem sempre o remédio docinho vai fazer tanto efeito. Os mais antigos sabem o que eu estou dizendo. Às vezes o remédio amargo é eficaz. E às vezes a gente tem que tomar uns negócios amargos, mas é eficaz para a nossa vida. Nós vamos encerrar agradecendo a Deus. Irmão Alci, vem à frente que nós vamos orar pela sua saúde. Tem mais alguém que está com a saúde debilitada? Eu peço o presbítero Denilson para ungir o irmão Alci com óleo. Tem mais alguém que quer receber a unção, que está enfermo, saia do seu lugar e o presbítero vai estar ungindo. A Bíblia diz, está alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros e unjam. Se tiver mais alguém precisando da cura, vai receber agora, em nome de Jesus nós cremos. O presbítero Eliseu vai fazendo oração pelos enfermos e o presbítero Denilson unge os enfermos com óleo. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, está aqui diante de nós os teus servos, Senhor. Aqueles, Senhor Deus, que têm clamado, Senhor Deus, pelo socorro, Senhor, pela tua cura, Senhor. Meu Deus, e tu és poderoso, Senhor Deus, para entrar com providência nessa hora, Senhor. Tu tens o bálsamo, Senhor Deus, que cura, Senhor, que transforma, que sara. Meu Deus, em nome de Jesus, no poder, no nome santo de Jesus, ó Pai, nós repreendemos, Senhor Deus, toda enfermidade nessa hora, Senhor. Meu Deus, porque cremos, Senhor Deus, que Tu és poderoso, ó Pai. Senhor, no nome santo de Jesus, ó Pai, traz, Senhor Deus, a cura, Senhor Deus, para essa enfermidade. E que Teu nome, Senhor, continue sendo glorificado na vida dos Teus filhos, na vida da Tua serva, Senhor. Meu Deus, nós oramos, Senhor, na vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para o seu lugar. O presbítero Denilson faz a oração, agradece ao Senhor, depois eu impetro a benção.
Senhor, no nome de Jesus, graças damos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor nos leve sobre a Tua paz, esta graça, esta alegria do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Que cada um tenha uma noite abençoada, Pai, na paz do Senhor. Amém. Estenda as tuas mãos, receba a bênção de Deus, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre toda a igreja que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória, e todos digam amém. E a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor, que você tenha uma noite muito abençoada por Jesus.